Debater direitos e deveres dos movimentos grevistas e dos empregadores. Esse é o tema do Melhor e Mais Justo de hoje e a gente estava discutindo isso no segundo bloco. Quero dar a palavra ao Adroaldo, que não tinha falado sobre isso. Como é que você vê, então, essa questão? Né? Quer dizer, greve traz perturbação, traz transtorno para quem recebe aquele tipo de serviço da categoria que está parada. Tem saída, como disse o Wagner. O problema é que muitas vezes isso é usado como um argumento para impedir o exercício do direito de greve. Mas, eventualmente, como equilibrar, né? Como buscar um ponto onde seja possível, por exemplo, trazer o apoio da população, mesmo com transtorno, ou pelo menos a compreensão, né? Para que essa relação se estabeleça bem. Como que vocês estão vivendo isso, por exemplo, na greve dos Correios, ou viveram isso na greve dos Correios? Então, é importante colocar assim, como colocaram aqui a questão das regulamentações e tal, a questão da Constituição de 88, digamos que os patrões, eles entendem que, tem isso aqui, entendeu? E agora o que a gente tem que fazer? Tem que aprender a manobrar isso aqui conforme nosso interesse. Por exemplo, na questão dos Correios, essa questão dos 30%, serviços essenciais, a empresa, a ICT, ela sempre procura tentar caracterizar a questão do nosso serviço como serviços essenciais. Por exemplo, teve até, inclusive dentro do entendimento da juíza, agora do TST, ela pegou e colocou, a gente não entende que é um serviço essencial. Então não se aplica a questão dos 30%. E aí a empresa, por exemplo, muitas vezes ela tenta se utilizar da própria mídia para colocar que, não, a greve está fraca e tal, isso, aquilo, e, por exemplo, está em 18%, 20%. Só que dentro do Tribunal Superior, ela pega e coloca que não, tem que garantir a questão dos 30% e tal, isso, aquilo, que dá uma contradição muito forte. Então eu vejo assim, eles, dentro dessa questão das regulamentações e tal, isso, aquilo, uma tremenda manobra por parte do patronal e tal, isso, aquilo, para tentar utilizar essa regulamentação para inibir aí o direito de greve. E como eventualmente desmistificar esse tipo de uso, né? Seja de um lado, seja de outro? Como, por exemplo, fazer com que a população, de algum modo, fique informada que certos argumentos que são veiculados pela mídia são manipulações, por exemplo, nesse caso da empresa, ou eventualmente pode ser até do movimento dos trabalhadores. A gente sabe que muitas vezes a empresa, o empregador ou o governo tem muito mais espaço na mídia para trazer a sua posição do que os trabalhadores têm. Mas como tentar equilibrar esse jogo de forças, tem um embate de interesse, cada um está puxando a corda, tentando usar esses elementos para o seu lado. Como equilibrar esse jogo? É muito interessante. E esclarecer isso para a população. É muito interessante que, assim, dentro da classe e tal, isso, aquilo, dos trabalhadores, muitas vezes a gente vive isso na questão dos Correios, eles entendem que muitas vezes a questão da mídia poderia jogar um papel a favor. Tanto que uma reivindicação grande dos trabalhadores dentro do movimento de greve é que a gente tente construir essa visibilidade dentro do poder midiático, que a mídia muitas vezes tem essa questão tendenciosa que joga muito para o lado dos patrões e pouco para o lado dos trabalhadores. E a gente tenta, através da estrutura sindical, cartas abertas, informativos e tal, tentar divulgar para a população o posicionamento e o porquê dessa greve, que não é por conta de diversão dos trabalhadores e tal, e sim por conta de uma intransigência por parte do setor patronal. Wagner, é possível, dá para esclarecer, trazer a população para o lado dos trabalhadores, nesses casos, quando há manipulação pelo lado do empregador, e ao mesmo tempo como equilibrar esse jogo? Qual a experiência aqui dos metalúrgicos de fazer esse jogo de força? Tem um jogo de forças aí, como é que vocês enfrentam esse jogo de forças? Na verdade, nós temos dois períodos específicos, né? Um foi, como já citado aqui pelo Adroaldo, no início dos anos 80, um movimento que tinha tudo a ver com o sentimento que existia na população, né? Então aquela greve, naquele determinado momento, aquelas greves receberam um apoio por conta de que era um movimento contra a ditadura também, pelo direito das liberdades civis e tudo mais, né? Ou então, seja, elas carregavam mais do que a reivindicação sindical? Com certeza, absoluta. Isso, o Brasil inteiro se mobilizou em torno de uma greve que
tinha a ver com a nossa questão econômica, né? Isso é uma coisa. A outra coisa que eu acho muito difícil neste momento é conseguir que a mídia ela cumpra o seu papel, que é o de informar, né? Porque tem uma outra questão, o Correio é o anunciante, né? Não só ele, mas como todas as outras, né? O sindicato não é, né? O sindicato não dá lucro, né? Ele não promove isso, ele promove notícia, né? Mas não promove o lucro. Queria ouvir o Drauzio, como é que você vê? É possível equilibrar esse tipo de interesse, esse tipo de jogo de forças? Eu começaria para fazer uma distinção entre serviço essencial e serviço público. Para mim são duas coisas diferentes. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu acho, por exemplo, que o Correio é um serviço público. Agora, acho que o serviço funerário é essencial. Essa é a grande diferença. Entendeu? Então, veja, no serviço público, que pode inclusive ser objeto de concessão, e aí aparece o elemento lucro, né, prejuízo financeiro, coisa que o Estado não se preocupa, né? Se o Correio fosse uma concessão, eu garanto que essa greve já tinha terminado há muito tempo. Por quê? Exatamente porque causaria, né, aos concessionários prejuízos. Não é isso? E negociaria. Então, no fundo, é isto, né? O Estado, o único prejuízo que ele pode ter é de natureza política. Né? Se a greve estiver incomodando, estiver causando algum prejuízo político, ele resolve rapidinho. Agora, se o governo puder dizer que isso aí é manobra da oposição e tal, ele deixa essa greve correr e que sofra a população. Então, acho que precisa fazer essa distinção. Agora, o Davi tinha falado uma coisa aqui em off para a gente, fazendo uma separação entre a questão das greves na atividade privada e no setor público, dizendo que há outros complicadores em termos da resolução da greve no setor público. O Drauzio trouxe alguns importantes, me parece, de cunho de natureza de uma reflexão política. Queria que você entrasse nessa conversa, inclusive... Só para complementar. Você vê, antigamente não tinha SEDEX, tinha? Não. E a gente recebia correspondência do mesmo jeito. Atrasado e tal, mas recebia. Você já soube de alguém que deixasse de ser enterrado? Quero comentar o seguinte, o problema da greve no serviço público ou em setor público é que há um limitador à negociação coletiva, é isso que nós falávamos. Porque quando é setor privado, isso que o Drauzio falou é muito certo, se fosse em serviço de concessão, o caso do Correio, talvez tivesse resolvido já com muito mais facilidade, porque teria tido negociação. O problema que acontece muitas vezes no setor público, e eu fui ter essa experiência depois que fui para o tribunal como desembargador, que até então minha experiência vinha da área privada, é que enquanto na área privada se negocia, se tem esse canal de solução de conflito, na área pública não tem. A negociação no setor público ela é muito capenga. E ela é porque a Constituição brasileira engessa o Estado, e aí o Estado, eu digo a União, Estados e municípios, que só podem conceder reajustes ou benefícios se tiverem autorizados por lei, se tiver dotação orçamentária. Então, como ele fica preso a essa questão legal, ele precisa de aprovação da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, e às vezes essa aprovação não tem, ou essa promessa não tem. Então a negociação tem limites orçamentários, tem responsabilidade fiscal, enfim. Então, tanto é verdade que as greves mais longas que nós temos no Brasil envolvem o setor público. Quando tem greve, por exemplo, de perito do INSS ou de auditor fiscal da Receita, são greves ou da Justiça. Agora já estamos tendo greve de funcionário da Justiça novamente. São greves professores, por exemplo. Agora, o que me estranha nisso tudo, Luiz, e aí é que eu não entendo, né? O Adroaldo até pode me explicar melhor isso, é que os Correios, apesar de ter vinculação com o Ministério da Comunicação, tem dotação orçamentária própria. É uma empresa pública que tem dotação orçamentária própria que poderia negociar e conceder sem que ter que esperar a palavra final do Ministério das Comunicações. Então, eu não entendo por quê. É uma situação à parte. A empresa pública, pela Constituição, empresa pública e sociedade de economia mista,
caso do Correio, caso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, Infraero. da Petrobras, da Infraero, todas essas empresas, pela Constituição, são equiparadas às empresas privadas. Elas têm dotação orçamentária. Então não justifica, né, o Correio não querer negociar com eles, ficar pendente do Estado. Isso não justifica. No setor público, no setor de transporte, pela lei de greve, o setor de transporte público é todo ele essencial. Mas aí entra numa questão, Wagner, que olha que coisa interessante que a gente vai... A greve, ela é um fenômeno que, quando ela acontece, ela foge do nosso controle. Ela pode fugir do nosso controle. Eu não vou dizer especificamente que categoria, mas eu tive uma experiência no tribunal há pouco tempo atrás, em que eu fui a oportunidade de ser relator de um processo que envolvia o transporte público. E logo, no primeira audiência, a juíza vice-presidente do tribunal, instrutora do processo, determinou que nos horários de pico funcionasse 80% da frota e nos horários normais 50% da frota. E mandamos averiguar isso. No primeiro dia, a gente não consegue averiguar o número exato, mas mais ou menos funcionou. No segundo dia de greve, parou tudo. E aí tinha uma multa muito pesada para ser aplicada, que o sindicato de trabalhadores poderia ter que suportar. Mas os oficiais de justiça que foram averiguar o porquê que não funcionou tudo, não conseguiram detectar quem foi o culpado pela paralisação. Se foi o próprio sindicato ou se foi o empregador, porque tinham faixas pregadas nos vários locais de trabalho dizendo o seguinte: estamos em greve, ninguém pode entrar. Né? Por determinação da própria empresa para resguardar o patrimônio, não permitiu que o trabalhador entrasse. Isso pode configurar... Ou, inclusive, para criar ali um certo problema, uma certa tensão entre os trabalhadores e a decisão, e a justiça, da justiça. E aí a questão é o seguinte, não só para confundir a justiça, muitas vezes, e a população, né, isso pode até configurar o que a gente chama de lockout, que é a greve patrocinada pelo empregador, como também a imprensa, infelizmente, não divulgou isso de forma correta. Né? Porque a imprensa, vocês entraram agora há pouco no aspecto da imprensa, eu tenho uma visão muito crítica da imprensa, com todo respeito, mas a imprensa, ela gosta de dar notícia ruim. Né? O que vende jornal, o que vende espaço, que dá audiência é notícia ruim. Notícia boa não dá audiência. Então, quer dizer, a notícia ruim para a imprensa no meio de uma greve é se tem quebra-quebra, né? Se o sindicato descumpriu a determinação judicial, se vai ser punido ou não. Ela não está interessada em saber se vai ter recomposição do conflito. Isso não vai vender notícia. Né? E a imprensa que acompanhava aquela greve, porque a imprensa acompanha muitas greves de interesse público, né? Onde há interesse público. E é uma greve que tinha interesse público. É que ela acompanhava de perto essa greve nesse fato fundamental, importantíssimo, que era saber quem que tinha patrocinado aquilo, se tinha sido o sindicato, que eu até hoje não sei. Ela se omitiu. Ela se omitiu. Eu preciso terminar o nosso programa, infelizmente, né? Você vê, o tempo passa voando, quero agradecer muito a presença de vocês, para mim foi muito instrutivo, quero agradecer também a você que acompanhou o debate até aqui. Espero que a nossa conversa tenha ajudado a pensar sobre a relevância do direito à greve como último recurso para alcançar melhoria nas condições de trabalho e, portanto, na vida dos brasileiros. Pensar também como é importante que os movimentos procurem pensar os transtornos que a greve pode causar à população, inclusive deixando claros os motivos e a legitimidade do movimento, por mais que isso seja difícil, como a gente viu aqui. Em breve, o conteúdo desse programa estará disponível no portal da TVT. Lá você encontra também todos os temas que já foram discutidos aqui. Dê sua sugestão, envie sua opinião, participe também pelo Twitter, que é @RedeTVT, e pelo Facebook, facebook.com/RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela web. Forte abraço.